Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia com o Senhor, com a palavra. Vamos seguindo, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada. Obrigada, Deus, por esse sábado. Obrigada, Senhor, por essa semana que nós passamos com o Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito durante esses dias em nós. Obrigada pela palavra, Senhor, revelada que o Senhor tem dado ao nosso coração, por cada ensino que o Espírito Santo tem ministrado em nós, Pai, nos trazendo um pouco mais da revelação de Jesus Cristo, nos fazendo compreender, Senhor, que tudo que o Senhor escreveu tem um sentido para a nossa vida, seja ela, Senhor, espiritual, ela física ou emocional. O Senhor trata conosco, Senhor, através da Tua palavra em todos os aspectos da nossa vida, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está completando em nós, a obra que o Senhor está completando em nós através da palavra. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Nós ontem entramos no livro de Atos dos Apóstolos e hoje, então, a gente vai continuar a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, né? 4, 5 e 6, então. Vamos lá? Atos capítulo 4, diz assim: Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e, como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 pessoas. No outro dia, aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estavam reunidos em Jerusalém. Ali estavam o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá-los. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ilustres autoridades e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem ao ato da bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado diante dos senhores, porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o Sinédrio dificilmente poderia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado estava bem ali ao lado deles. Portanto, mandaram os dois saírem do Sinédrio e começaram a discutir. Que vamos fazer com estes homens? Perguntavam uns aos outros. Nós não podemos negar que eles fizeram um milagre tremendo e que todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles. Devemos adverti-los de que não falem mais acerca deste nome. Então eles chamaram os dois de volta e lhes ordenaram que não falassem nem ensinassem a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus que obedeçamos a vocês em vez de obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. Então eles tornaram a ameaçá-los e finalmente mandaram os dois embora, porque não sabiam como dariam um castigo a eles sem provocar tumulto, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido, pois o homem que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Logo que foram soltos, Pedro e João encontraram-se com os discípulos e contaram tudo que os sacerdotes principais e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isto, todos se uniram nesta oração a Deus. Ó soberano Senhor,
Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que há neles. O Senhor falou há muito tempo pelo Espírito Santo, através do nosso antepassado rei Davi, seu servo, dizendo: por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reúnem e os governantes traçam planos para unidos derrotarem o Senhor e o seu ungido. Isso é o que aconteceu nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos, todos os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o seu filho ungido, o seu santo servo. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo seu poder e pela sua vontade o Senhor já havia decidido de antemão que acontecesse. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com coragem. Estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do seu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a mensagem de Deus. Todos os que creram eram um só na mente e no coração, e ninguém pensava aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda, para que os apóstolos dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Capítulo 4, nós temos então a sequência, da cura daquele aleijado na Porta Formosa, onde agora o tumulto se instala e os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época se reúnem, prendem Pedro e João. Já era noite, eles passam a noite na prisão e no dia seguinte eles são interrogados e não há como reverter aquela notícia, aquele milagre, tudo aquilo que estava sendo dito sobre eles e sobre Jesus era verdade. O próprio aleijado estava ali como testemunha. Mas eles então começam a amedrontar Pedro e João, dizendo para eles pararem de falar no nome de Jesus, de pregar no nome de Jesus, de falar sobre esse nome. E eles dizem: jamais nós não vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês. Então a palavra de Deus diz que quando nós somos tentados a parar de falar de Jesus por causa das ameaças ao nosso redor, é aí que nós devemos justamente obedecer ao Senhor. Porque se Jesus passou por perseguição por causa de quem ele era, os apóstolos passaram a perseguição por quem eles estavam pregando, nós também passaremos com certeza. Não há dúvidas que ser cristão, ser seguidor de Jesus, ser parecido com Jesus, ter um caráter íntegro, um caráter correto, segundo a palavra de Deus, nos trará problemas numa sociedade corrompida. Capítulo 5 diz assim: havia um homem chamado Ananias com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade, reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira, mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você poderia decidir quanto ia dar. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Então os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe: diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: como é que você e seu marido puseram até mesmo
puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar contra o Espírito do Senhor? Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram seu marido. Eles vão levar você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Alpendre de Salomão. E Deus operava muitos sinais e maravilhas notáveis entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Entretanto, os de fora não tinham coragem de juntar-se a eles, mas todos tinham para com eles a maior consideração. E o número de crentes era cada vez maior, tanto homens como mulheres criam no Senhor, e o grupo crescia cada vez mais. Traziam gente doente em camas e macas para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto o apóstolo passava. E das cidades vizinhas de Jerusalém vinham multidões trazendo seus doentes e aqueles que eram atormentados pelos espíritos imundos, e cada um deles era curado. O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, membros do partido dos saduceus, reagiram com inveja e prenderam os apóstolos, pondo todos numa prisão pública. Porém, um anjo do Senhor veio de noite, abriu os portões da prisão e levou os apóstolos para fora, dizendo: vão para o templo e anunciem ao povo toda a mensagem do evangelho. Eles chegaram ao pátio do templo perto do amanhecer e imediatamente começaram a pregar ao povo, conforme haviam sido instruídos. Mais tarde, naquela manhã, o sumo sacerdote e seus auxiliares chegaram ao templo e convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos judaicos, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram à prisão, os homens não estavam lá, e por isso voltaram e informaram: as portas da prisão estão trancadas, e os guardas se achavam do lado de fora, mas quando abrimos os portões não havia ninguém lá. Quando o comandante da guarda do templo e os sacerdotes principais souberam disso, ficaram agitados, querendo saber o que teria acontecido. Foi então que chegou alguém com a seguinte notícia: os homens que os senhores colocaram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. O comandante da guarda foi com seus guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque estavam com medo de que o povo os apedrejasse se eles tratassem os apóstolos com brutalidade. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que disse a eles: nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a ensinar acerca deste Jesus? E em vez disso, vocês encheram Jerusalém toda com o seu ensino e pretendem pôr a culpa do sangue desse homem em nós. Porém, Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. O Deus dos nossos antepassados trouxe Jesus de volta à vida, depois que foi morto pelos senhores, quando o levantaram no madeiro. O Deus dos nossos antepassados glorificou Jesus, colocando-o à sua direita para ser príncipe e salvador, para dar ao povo de Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus concede a todos os que lhe obedecem. Com isso, os líderes religiosos ficaram furiosos e decidiram matá-los. Mas um dos seus membros, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e muito estimado entre o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os apóstolos fossem retirados por um momento enquanto ele falava. Depois dirigiu-se aos colegas dizendo: homens de Israel, cuidado com o que vocês estão planejando fazer com estes homens. Há algum tempo apareceu um certo Teudas, que tinha a pretensão de ser alguém importante. Cerca de outros 400 se juntaram a ele, porém foi morto e os seus seguidores foram dispersos, sem prejuízo para ninguém. Depois dele, na época do recenseamento, surgiu Judas da Galileia. Este arrastou consigo algumas pessoas como discípulos, porém ele também morreu e os seus seguidores se espalharam. Portanto, a minha opinião é esta: deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o que eles ensinam e realizam é de origem puramente humana, isso logo será desfeito. Porém, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, e não é bom que aconteça que vocês acabem lutando contra Deus. Eles aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, e depois disseram a eles que não mais falassem no nome de Jesus,
e finalmente os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos deixaram o sinédrio, sentindo alegria porque Deus os tinha achado digno de serem humilhados por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Gente, a alegria por ser açoitado e preso pelo nome de Jesus. É o final desse capítulo 5. Como é tremendo, né? Quando nós temos convicção e certeza do chamado, de como Deus tem algo para fazer através de nós nessa terra, de como Deus nos comissiona como seu parceiro nessa chamada para a pregação do Evangelho. E o capítulo 5 começa com a história de um casal, né? De duas pessoas, Ananias e Safira. Um casal que, por conta das situações que estão acontecendo a respeito de posições, vendas de territórios, de terrenos, de casa, de distribuição de bens, de ajuda, de ação social, esse casal decide então também fazer isso para ter renome no meio dos apóstolos, né? Provavelmente eles tinham ouvido de Jesus, tinham se simpatizado com a religião dos cristãos e agora estava seguindo os apóstolos, tendo comunhão com eles, e eles decidem entregar também uma oferta para que eles fossem bem vistos, né, pelo grupo de cristãos que estavam ali. Mas infelizmente eles cometem um erro terrível, que é mentir a Deus primeiramente, né? E aqui, na minha opinião, há um juízo de Deus com um propósito de ensinar aos outros o quanto é importante uma vida íntegra, santa, sem mentiras, sem falsidade, para que realmente a igreja de Cristo crescesse em qualidade, crescesse em santidade. Deus estava começando algo muito grande para deixar que a contaminação de homens e mulheres como Ananias e Safira permanecesse no meio deles. Capítulo 6, que é o nosso último texto de hoje. Com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando tanto alimento a elas como as viúvas de fala hebraica. Então os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos esses servos de Deus a cargo desta questão. Então poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Isso agradou a todos, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica, que tinha se tornado seguidor de Cristo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. A mensagem de Deus se espalhava cada vez mais e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém. Muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, fazia maravilhas e sinais entre o povo. Porém, um dia, alguns dos homens da chamada Sinagoga dos Libertos começaram uma discussão com ele e em breve se juntaram ao grupo alguns judeus de Cirene, de Alexandria do Egito, das províncias turcas da Cilícia e da Ásia, mas nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para mentirem a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e até contra Deus. Essa acusação alvoroçou o povo contra Estevão, de tal forma que os líderes judaicos e os mestres da lei prenderam e levaram Estevão diante do sinédrio. As testemunhas mentirosas depuseram novamente contra Estevão, dizendo: este homem fala constantemente contra este santo lugar e contra as leis de Moisés. Nós ouvimos Estevão dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e acabará com todas as leis de Moisés. Então todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Capítulo 6 fala
dessa convocação, né, dos chamados diáconos que a gente fala hoje, né? Eles estavam com muitos afazeres, muitos trabalhos, e os apóstolos então percebem que eles estão negligenciando a verdadeira chamada deles, né, que era continuar avançando com a pregação do evangelho, com o ensino, com a operação do poder de Deus através da vida deles, por onde quer que eles andassem. Então não dava para ficar indo em casas dos irmãos, levar alimento, fazer as coisas que precisavam também ser feitas. Eles começam a compreender que sozinhos eles não podiam fazer. Então agora eles chamam homens piedosos, homens tementes a Deus, para estar ajudando nesse trabalho. E nesse momento são separados 7 homens tementes a Deus, que também serviam a Jesus. E esses homens são apresentados a eles e começam a trabalhar então em favor do reino de Deus, com a ajuda, com a ação social, com a visita às pessoas que precisavam, com uma palavra, com um conselho, né? Então a igreja começa a tomar forma, né? Não só mais agora com os apóstolos, mas agora também com um corpo de diáconos, de servos, né? De garçons. A palavra diácono quer dizer garçom, pessoa que pode servir o corpo de Cristo de maneira a ajudar. E o final do capítulo 6 começa com o testemunho de Estevão. E aí amanhã a gente vai ver justamente esse homem que foi poderoso em palavras, um homem que conseguiu no seu tempo, no seu momento, fazer com que o nome dele ficasse registrado nas escrituras. Tamanha foi a coragem, tamanha foi a sabedoria, o poder do Espírito que moveu a vida de Estevão a dar testemunho de Jesus nesse momento a todo o sinédrio, a todos os religiosos da época. E o Senhor então conservou o nome dele nas escrituras para que a gente pudesse ver o quanto é difícil seguir ao Senhor Jesus por causa do testemunho de fé, por causa da arrogância dos homens, por causa da prepotência dos homens que se acham mais religiosos ou mais corretos, né, diante de Deus do que aqueles que estão servindo ao Senhor em verdade. Amanhã a gente vai ver esse testemunho de Estevão. É uma parte muito forte do início da igreja. Estevão é o primeiro mártir, né? E a gente vai ver um pouquinho de como foi esse testemunho dele. Segura amanhã aí na cadeira que esse capítulo 7, que é o que a gente vai começar amanhã, simplesmente fantástico, maravilhoso. Um testemunho de vida para nós, quando nós pensarmos em desistir, que o testemunho de Estevão seja um testemunho muito forte para as nossas vidas. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo sábado, gente, para vocês. Aproveitem o final de semana para meditar na palavra, para estudar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando ao coração de vocês através dessa palavra. Amém? Deus abençoe. E amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus.